Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos, ainda à distância, através do Centro Espírita Capitão Vidramin da Instituição de Amparo Arca de Noé, para levar até vocês um pouco de conforto e consolo pelas mensagens que enviamos a todos. Estamos encerrando mais um ano que foi bem difícil, que exigiu da gente muita paciência, muita tolerância, muita compreensão. E a mensagem que nós trazemos hoje é uma mensagem que fala sobre as bênçãos de Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos até Ele, até os nossos irmãos de luz, pedindo que essas bênçãos continuem sendo derramadas em todo o planeta, em todos os lares. Que nós tenhamos a misericórdia divina, o amparo, o conforto, o consolo que necessitamos. Que os nossos irmãos de luz estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna do Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, e se intitula Deus te abençoa. E aí vem um trechinho da segunda carta aos Coríntios, Epístola aos Coríntios, que Paulo escreveu. Paulo foi discípulo de Cristo, mas não conheceu Cristo. Quando ele se converteu ao cristianismo, Jesus já tinha sido crucificado, mas ele foi chamado por Jesus, e de perseguidor de Jesus ele se tornou um defensor ferrenho. E ele saiu pregando a palavra de Cristo, mesmo sobre tribulações, sobre ofensas, injúrias, etc. E esse trecho da segunda carta aos Coríntios fala: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, está no capítulo 8, versículo 1. Então eu vou ler um trechinho dessa carta para vocês. Agradecimento. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças, e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos. E ultrapassaram nossas expectativas. Primeiro deram-se a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que recomendamos a Tito que leve a termo entre vós essa obra de caridade, como havia começado. Vós vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidar de ser notáveis também nessa obra de caridade. Não digo como quem manda, mas, para exemplo, do zelo dos outros, quisera pôr em prova a sinceridade de vossa caridade. Então ele faz um agradecimento às igrejas da Macedônia, que levavam a palavra de Deus, que faziam caridade para os mais necessitados. Ou seja, eles estavam sendo abençoados por Deus, porque eles estavam fazendo o trabalho no bem. Então a gente vai ver agora, do livro Palavras de Vida Eterna, essa mensagem que se intitula Deus te abençoa. O que Emmanuel traz para nós? Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem.
Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues, assim, fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que ampara o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Então, às vezes a gente passa por dificuldades na vida, por tribulações. Esse ano foi um ano que exigiu muito da gente, como eu já tinha falado. E quantas pessoas ainda não se sentem frágeis? Quantas pessoas não se sentem desamparadas? Sem fé, sem confiança, acreditando que essa situação nunca vai acabar. Qual que é a nossa parte, nosso papel? Não é entrar na energia do desespero, nem de levar até elas mais desequilíbrio. É o contrário. Quanto mais a gente compreende a situação, mais fácil fica a gente trabalhar para o bem. Então, nesses momentos, Deus nos abençoa sempre quando nos dispomos a levar até essas pessoas que se sentem frágeis, desamparadas, desacreditadas, um pouco de conforto, de consolo, através de palavras, de mensagens, de pensamentos, sentimentos. Deus nunca descansa. Ele está sempre nos abençoando. Por mais que a gente ache que a situação é muito difícil, porque a gente tem aquela sensação que quando a situação é uma situação que exige muito da gente, ela nunca vai passar. E a gente pensa que as situações boas duram pouco. Mas não. Ambas têm o tempo que tem que durar. Sejam elas boas ou não, elas duram o tempo que a gente precisa para aprender, para crescer. Então, por isso que é muito importante que nós façamos a nossa parte. Nós não podemos esperar só a ajuda da espiritualidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, qualquer frase esclarecedora, caridosa, qualquer conforto que a gente leve aos mais necessitados, a gente tem que acreditar que Deus está sempre nos abençoando. Continuando. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Qualquer tempinho que a gente dedica ao mais necessitado, pode ter certeza que Deus está abençoando. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Esse ano foi um ano que a gente com certeza acompanhou muita intolerância, muita incompreensão, muita revolta. Então, a nossa parte é ter tolerância, ter compreensão e cada vez mais levar isso àquelas pessoas mais difíceis. Convivemos sem dúvidas com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Ou seja, a gente imagina que para fazer o bem, para fazer caridade, a pessoa precisa ter muito conhecimento, muito estudo, muito aprendizado, muitas posses, muitos bens, porque vai ter condições melhores de oferecer aquilo que os nossos irmãos precisam. Eu sou uma pessoa muito simples, eu tenho poucos recursos, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muito conhecimento, eu não sou uma pessoa letrada, então acho que não vai ser suficiente. Aí que a gente se engana. É justamente essas pessoas que têm muito a ensinar. Porque
Porque às vezes a gente acha que título, riquezas, valores, materiais, nessa hora, não tem muita ajuda. Tem, mas a ajuda vem de dentro, é do coração, é do pensamento, é do sentimento. É isso que importa. Deus abençoa quando a gente faz caridade com vontade. E a gente não precisa ficar divulgando, basta fazer. Eu não posso ajudar diretamente, eu vou enviar uma oração, um pensamento, um sentimento. A gente sabe que isso funciona muito. É como uma frequência de uma rádio. Aquilo atinge muitas pessoas. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemos-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Todas as dificuldades que nós passamos ficaram para trás. Nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa caminhada hoje. Mágoa, raiva não faz parte daquelas pessoas que fazem o bem. O homem às vezes passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Às vezes a gente passa por situações que a gente fica meio assim, constrangido de ajudar, mas é justamente nessa hora que a gente tem que trabalhar a nossa humildade. Nessa hora Deus está abençoando mais ainda. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Ou seja, foi uma acusação injusta, foi uma calúnia, uma difamação, consciência tranquila. Continua trabalhando, continua confiando. Deus está abençoando. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Então essa era a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Qualquer situação que a gente se encontre, nós temos que acreditar que Deus está nos abençoando sempre. Então a gente tem que seguir em frente, continuar fazendo a nossa parte. Um pouquinho que seja, já é uma grande ajuda. Às vezes, uma palavra, um pensamento, um sentimento, ele traz mais efeito do que a gente ficar ajudando só com coisas materiais. Porque às vezes a gente não pode dar diretamente, mas a gente transmite os bons sentimentos. Então, diante de tudo isso que foi falado, nós desejamos a todos vocês, trabalhadores da casa, a todos aqueles que nos assistiram durante o ano todo, a todas as pessoas que nós contribuímos de alguma forma, que este ano de 2021, que daqui a uns dias vai se iniciar, seja um ano repleto de muitas bênçãos de Deus. Nós temos muita fé, muita esperança, muita confiança, que vai ser um ano melhor, com certeza. E a gente continua fazendo a nossa parte, ajudando como puder. A gente vai continuar levando até vocês, através dessas lives, as mensagens que todos nós precisamos. Porque nós, trabalhadores, também precisamos ouvir sempre tudo isso. Então, que Deus os abençoe sempre. Seja um ano repleto de muita luz, de muita paz para todos. Os continentes, os países, para todo o planeta. Que cada vez mais a situação se melhore. Fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser, até os nossos próximos encontros. Que assim seja.